Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa receber você mais uma vez aqui neste espaço de comunhão e aprendizado da Palavra do Senhor. É sempre motivo de gratidão podermos parar um pouco em meio à correria da vida para dedicar alguns minutos ao nosso Deus, aquele que nos criou, que nos sustenta e que nos fortalece em todo o tempo. Muitas vezes a rotina nos sufoca com preocupações, responsabilidades, medos e até com sentimentos de incapacidade diante das lutas que enfrentamos. Mas é justamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna um refúgio, um porto seguro, uma fonte inesgotável de sabedoria, paz e direção para a nossa caminhada. Por isso, hoje quero te acolher com palavras de esperança, lembrando que você não está sozinho nessa jornada. O Senhor está contigo, caminhando ao seu lado, cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo daqueles que parecem pequenos ou insignificantes. Ele conhece as suas dores, as suas angústias, os seus anseios e, acima de tudo, Ele já preparou um futuro de paz para você. Aqui, juntos, vamos mergulhar em mais uma mensagem inspirada na Palavra do Altíssimo, que fala profundamente aos nossos corações e nos convida a viver uma vida mais plena em Sua presença. E antes de iniciarmos, quero te pedir algo muito especial. Se inscreva agora mesmo neste canal, deixe o seu like e ao final da mensagem, compartilhe nos comentários o que o Senhor falou com você através desta palavra. Assim, juntos, podemos espalhar ainda mais a luz de Cristo. Amado irmão, amada irmã, com muita alegria, seguimos juntos nesta caminhada de fé. E agora eu quero compartilhar com você a palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia, trazendo uma reflexão poderosa que está registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 46, versículo 25, onde está escrito: diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a mão de Tebas, e Faraó, e o Egito, e os seus deuses, e ouço os reis, e até o próprio Faraó, e os que confiam nele. Este versículo pode, à primeira vista, parecer uma palavra de juízo apenas para um povo distante, em um tempo passado. Mas a verdade é que a mensagem aqui contida atravessa os séculos e fala diretamente ao nosso coração nos dias de hoje. O contexto em que Jeremias traz esta profecia é de um tempo em que Israel e Judá olhavam muitas vezes para as nações vizinhas em busca de apoio, de segurança e até de soluções para os seus problemas. O Egito, com toda a sua imponência, era visto como um império poderoso, cheio de recursos militares e econômicos, capaz de dar suporte a quem se aliasse a ele. Porém, o Senhor deixa claro que nenhum poder humano, nenhum governo, nenhum rei, nenhum exército, nenhum Deus falso pode se sobrepor à sua soberania. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e diante dele todos os reinos da terra se dobram, porque somente ele é o Deus vivo e verdadeiro. Quando o Senhor declara que castigaria a mão de Tebas, Faraó e todos os deuses do Egito, ele está mostrando que nada que seja levantado em idolatria, orgulho ou autossuficiência pode resistir diante do seu poder. A mão de Tebas era uma divindade cultuada no Egito, e Faraó representava a máxima autoridade humana daquela nação. Mas Deus deixa claro, nem as falsas divindades, nem o poder político, nem o domínio militar, nem a confiança em sistemas humanos podem trazer segurança verdadeira. Somente o Senhor é capaz de guardar, libertar e sustentar o seu povo. Esta mensagem, querido irmão, querida irmã, se aplica diretamente à nossa vida cotidiana, porque muitas vezes nós também corremos o risco de depositar a nossa confiança em coisas ou pessoas que não têm o poder de nos sustentar. Quantas vezes acreditamos que o dinheiro será suficiente para resolver nossos problemas? Quantas vezes confiamos cegamente em líderes humanos, em autoridades ou em sistemas, esquecendo que tudo isso é falho e passageiro? O Senhor, através desta palavra, nos lembra que confiar em qualquer outra coisa além dele é caminhar para a decepção. A palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia, nos convida a fazer um exame do nosso coração. Em quem ou em que temos colocado a nossa confiança? Talvez, sem perceber, você esteja depositando a sua segurança em algo que pode ruir de um momento para outro. Mas hoje o Senhor está te chamando a trazer de volta o seu coração para Ele, porque somente nele existe firmeza e certeza absoluta. Ele continua sendo o mesmo Deus que no passado mostrou sua força sobre os reinos da terra e hoje continua governando sobre todas as coisas. Quando o Senhor fala que castigaria o Egito
e todos os que confiassem em Faraó. Ele está mostrando que existe consequência para quem coloca sua fé em deuses estranhos ou em homens. Mas ao mesmo tempo, esta é uma palavra de cuidado para os que decidem confiar somente no Altíssimo. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Esta certeza enche o nosso coração de esperança e nos conduz a uma vida de descanso, sabendo que não precisamos temer o futuro, porque o Senhor reina absoluto. Portanto, querido irmão, querida irmã, que esta palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia, seja um convite para você refletir. Onde está o seu coração? Em quem você tem confiado? Hoje, o Senhor está chamando você para renovar sua confiança somente nele, porque Ele é fiel e jamais falhará. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos mais profundamente em Jeremias capítulo 46, versículo 25, percebemos que o Senhor está mostrando algo essencial sobre sua soberania. Nenhum poder humano ou espiritual pode se manter firme diante dele. O Egito, naquela época, era símbolo de grandeza e autossuficiência, mas também de idolatria e opressão. Deus anuncia que castigaria a mão de Tebas, Faraó, os deuses, os reis e até mesmo aqueles que colocavam sua confiança no poder egípcio. Isso nos leva a refletir sobre a fragilidade de qualquer sistema ou autoridade que se levanta em oposição ao Senhor. Esta não é a primeira vez que a palavra nos mostra o poder de Deus sobre as nações. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, está escrito: Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. O Senhor deixa claro que não existe outro em quem possamos confiar. Os homens podem levantar impérios, erguer exércitos, acumular riquezas, mas tudo isso se desfaz diante do poder eterno de Deus. Quando confiamos em coisas passageiras, corremos o risco de sermos abalados. Mas quando confiamos em Deus, a nossa vida está firmada sobre a rocha. Um exemplo muito conhecido que confirma esta verdade está no livro de Êxodo, capítulo 14. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó vinha logo atrás, confiante em sua força militar. Mas bastou o Senhor estender a sua mão através de Moisés para que as águas se abrissem, dando passagem ao seu povo e destruindo o exército egípcio. Isso nos mostra que o poder humano, por maior que pareça, não é nada diante do poder divino. O que para nós parece impossível, para o Senhor é apenas uma demonstração de sua grandeza. Outro exemplo marcante está no livro de Daniel, capítulo 3, quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo por não se curvarem diante da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor. O rei representava o maior poder humano daquele tempo, mas diante da fidelidade daqueles servos, Deus mostrou que o seu poder é superior a qualquer decreto terreno. A fornalha não teve poder sobre eles, e no meio do fogo foi vista a presença do Filho de Deus, protegendo-os. Isso nos mostra que confiar no Senhor é sempre a melhor escolha, ainda que as circunstâncias nos levem para situações extremas. Voltando ao texto de Jeremias, entendemos que o Senhor não estava apenas anunciando juízo contra o Egito, mas também ensinando a seu povo que confiar em homens ou em sistemas é um caminho de queda. Essa lição é extremamente atual. Quantas vezes vemos pessoas colocando toda a sua esperança em cargos, em políticos, em instituições ou até mesmo em bens materiais? Mas a palavra nos mostra que tudo isso é instável. No livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, está escrito: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esta é a declaração de fé que precisamos carregar em nosso coração. Nossa confiança não pode estar em nada que seja humano ou passageiro, mas somente em Deus, o Todo-Poderoso. Aplicando isso ao nosso cotidiano, podemos perceber que existem muitas falsas seguranças que nos cercam. Alguns confiam no dinheiro, acreditando que ele pode resolver qualquer problema. Outros confiam em relacionamentos humanos, esperando que alguém sempre os salve em momentos de dificuldade. Há ainda aqueles que confiam em sua própria força, inteligência ou capacidade, acreditando que são autossuficientes. Mas a palavra nos alerta: tudo isso é frágil. O Senhor pode derrubar impérios, pode enfraquecer deuses falsos, pode desmascarar a autossuficiência humana, porque somente Ele é digno de receber toda a confiança. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: Assim diz o Senhor:
Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não se trata de viver desconfiando das pessoas, mas de não colocar nelas o peso que somente Deus pode suportar. Nossa confiança precisa estar fundamentada no Senhor. Quando isso acontece, podemos até passar por desertos, por batalhas e por fornalhas, mas permanecemos firmes porque sabemos que Ele nunca falha. Por outro lado, quando confiamos no Senhor, recebemos promessa de bênção. Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Esta é a diferença entre quem confia em homens e quem confia em Deus. A confiança no Senhor gera bênção, paz e segurança verdadeira, enquanto a confiança em coisas humanas gera frustração e vazio. Portanto, querido irmão, querida irmã, a mensagem de Jeremias capítulo 46, versículo 25, continua ecoando até hoje. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele derruba os altares da idolatria, confunde a sabedoria dos homens e mostra que somente Ele é a verdadeira fonte de segurança. Que possamos aprender a cada dia a depender menos das forças humanas e mais da graça, do poder e da fidelidade de Deus. Querido irmão, querida irmã, chegamos a este momento especial da nossa reflexão e quero convidar você a abrir o coração para receber a esperança que vem da parte do Senhor. Durante toda a mensagem vimos que o Egito, representado por seus deuses, seus reis e até mesmo o próprio faraó, era considerado uma fortaleza indestrutível. Mas Deus, através da palavra do profeta Jeremias, deixou claro que nenhum poder humano ou espiritual pode se manter diante da sua autoridade. E isso nos lembra de algo muito importante. Todos nós enfrentamos Egitos em nossas vidas. Pode ser uma situação impossível aos nossos olhos, um problema que parece não ter solução, uma doença que abala as forças, uma luta emocional ou espiritual que insiste em nos derrubar. Mas da mesma forma que o Senhor mostrou sua soberania no passado, Ele continua hoje mostrando que nada é maior do que o seu poder. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias ao seu redor e se sinta como se estivesse diante de um gigante. O medo, a ansiedade, a insegurança podem estar tentando dominar o seu coração. Mas o Senhor nos lembra nesta palavra do dia que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta por nós. Ele se levanta ao nosso favor. Ele quebra as correntes que nos aprisionam e derruba os altares que se levantam contra a nossa vida. No livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, em qualquer tempo de dificuldade, nós não estamos desamparados. O Senhor é o nosso abrigo, aquele que estende a mão e nos guarda em segurança. Precisamos lembrar que não há nada nesta vida que possa nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, afirma com convicção: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a maior segurança que podemos ter. O Senhor não nos abandona, não nos deixa, não nos rejeita. Ele permanece fiel em todo o tempo. Talvez hoje você esteja passando por um tempo de espera e o silêncio de Deus pode estar te incomodando. Mas quero te lembrar, o mesmo Deus que julgou os deuses do Egito é o Deus que também cuida de cada detalhe da sua vida. Ele não se esquece de você. Quando tudo parece estar desmoronando, Ele continua no controle. Quando parece que não há saída, Ele abre um caminho no deserto. Quando parece que as águas vão nos afogar, Ele estende a sua mão poderosa e nos sustenta. No livro de Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos faz uma promessa que nunca perde o valor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É esta promessa que renova a nossa fé hoje. Deus está dizendo a você: eu sou contigo. E se Ele é contigo, não há Egito, não há faraó, não há Deus estranho. Não há poder humano que possa impedir o que Ele já determinou para a sua vida. Quero que você guarde esta mensagem no coração. Confiar no Senhor é sempre a melhor decisão. Quando depositamos nossa confiança em homens, em sistemas ou em recursos, estamos caminhando para a decepção. Mas quando confiamos em Deus,
Ainda que venham lutas, tempestades e tribulações, permanecemos firmes, porque Ele é a rocha inabalável. Lembre-se do que está escrito no livro de Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se a sua vida está firmada na palavra, você pode até ser sacudido, mas não será destruído. E aqui está a boa notícia. O Senhor que um dia derrubou os deuses do Egito, é o mesmo que hoje derruba toda a fortaleza espiritual que se levanta contra você. Ele quebra as correntes da opressão, destrói as muralhas do medo, anula as setas do inimigo e te dá vitória. Esta não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. O Senhor é o Deus vivo, e Ele age na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Por isso, querido irmão, querida irmã, receba esta palavra como um convite para renovar a sua fé e esperança. O Senhor continua sendo o Deus dos exércitos, o Deus que reina sobre todos os povos, o Deus que governa sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle, Ele não está distante, Ele não se esqueceu de você. Ele continua olhando para a sua vida com amor e cuidado, pronto para agir em seu favor no tempo certo. Então, não desanime. Se hoje as lutas parecem grandes, lembre-se que maior é o Senhor que está contigo. Se hoje os inimigos parecem fortes, lembre-se que o Senhor dos exércitos luta por você. Se hoje a caminhada parece difícil, lembre-se que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Ele é fiel, e aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Querido irmão, querida irmã, eu quero agora te convidar para orarmos juntos. Feche os seus olhos, se possível, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora em Tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração cheio de gratidão, porque a Tua palavra mais uma vez nos trouxe vida, esperança e direção. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que não há Faraó, não há Egito, não há Deus estranho, não há poder humano que possa resistir diante da Tua grandeza. O Senhor é o Deus dos exércitos, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Pai amado, neste momento eu oro por cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as lutas que cada um tem enfrentado, sabe das dores, das lágrimas, das ansiedades e dos medos. E assim como o Senhor castigou os deuses do Egito e mostrou que somente o Teu poder é verdadeiro, eu te peço que venhas agir com poder na vida de cada ouvinte. Derruba, Senhor, todas as fortalezas espirituais que se levantam contra os Teus filhos. Quebra, Pai, as correntes da opressão, desfaz toda a obra das trevas, destrói os altares levantados contra a vida dos Teus servos e mostra que somente Tu és Deus. Senhor, fortalece os corações cansados, renova as forças dos abatidos, traz paz para os que estão ansiosos, cura os que estão enfermos, abre portas para os que estão desempregados, restaura famílias, levanta os caídos e mostra o Teu amor de forma palpável na vida de cada um. Assim como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Nós nos agarramos à Tua promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Senhor, que esta verdade seja gravada no coração de cada ouvinte. Que ninguém aqui saia desta oração sem sentir a Tua presença poderosa. Nós cremos que o Senhor é fiel, que as Tuas promessas não falham e que a Tua mão está estendida para nos sustentar. Por isso entregamos a Ti as nossas vidas, confiando que em Ti nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra toque o seu coração e fortaleça a sua fé. Se esta mensagem falou com você, se inscreva agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que o Senhor ministrou ao seu coração hoje. Assim, juntos, podemos alcançar ainda mais vidas com a palavra do Senhor.